Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Pela resposta, sei que vocês estão bem despertos, bem acordados, e é porque é um bom dia mesmo. É o dia que o Senhor fez, e a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, caros irmãos e irmãs. Bondoso Pai Celeste, graças te damos por tua misericórdia ter se renovado sobre nós neste dia, nesta manhã. Te somos gratos por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador, esperança nossa, justiça nossa. Louvamos-te por teu Santo Espírito e rogamos que tudo aqui diga glória. Ser exaltado, ser glorificado em nosso viver, em quaisquer circunstâncias. Nós oramos por entendimento, oramos a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos e vamos ler o de número 146. Está escrito, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Vamos ler juntos o versículo 10? O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos considerando esse salmo já hoje pela terceira vez, salvo engano, terceira ou quarta vez. E estamos vendo como o salmista, ele expressou a sua gratidão, a sua alegria pela sua experiência de caminhada com o Deus a quem nós chamamos aqui o Deus completamente confiável. E eu vou começar a ver, como já tivemos a oportunidade de considerar no domingo passado, esse versículo 5, quando diz aqui, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e segue até o versículo 9, tendo como subtema, quão feliz é o que confia no fidelíssimo Deus. Então, nós vamos para esse ponto 3, quão feliz é o que confia no fidelíssimo Deus. Isso. Então, dos versículos 5 a 9, nós encontramos, conforme já tivemos a oportunidade de expor, nos deparamos com 4 subdivisões dentro desses versículos 5 a 9. Como que respondendo? Por que dizemos que é feliz o que confia no Deus que é realmente fiel? E nós falamos, ele é feliz, o homem é feliz, por ter o Deus da aliança como seu socorro. E já descrevemos sobre essa questão da aliança e o fato de ser o Deus de Jacó. A aliança tem grande significado. O acordo que Deus fez com Abraão, depois Isaac, Jacó
e com todos os que, de fato, creem à semelhança daqueles homens, daqueles patriarcas. E então ele é feliz por ter o Deus da aliança como seu socorro. Por quê? Porque Deus não falha, jamais falhará. Segundo, ele é feliz porque espera, eu estou citando aqui para depois a gente descrever, ele é feliz porque espera confiantemente no Senhor. Em terceiro lugar, veremos que ele é feliz por crer ser Deus, o Criador e mantenedor da vida. E, por último, veremos que ele é feliz porque conhece as múltiplas facetas da fidelidade de Deus, segundo os versículos 7 a 9, porque ele diz, olha, esse Deus, ele faz justiça aos oprimidos, ele dá pão aos que têm fome, etc. Então, meus irmãos, nós já tivemos oportunidade de ver algo sobre esse primeiro aspecto. Ele é feliz por ter o Deus da aliança como seu socorro. Bem-aventurado, diz o texto, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Isso é muito importante. E deixe-me lembrar uma coisa para vocês interessante. Vocês já viram o Senhor falar a seu povo dizendo mais ou menos assim, não é por vossa causa que eu vos abençoo, mas é por amor a Davi, meu servo. Vocês já viram isso? É algo muito interessante. Há casos, eu tenho experiência disso, há casos em que eu procuro beneficiar alguma pessoa, não por causa da pessoa, mas por causa de outrem, de alguém que tem relação com aquela pessoa. A pessoa pode até eu não estou nem aí para ela, mas como ela faz parte da vida daquela pessoa com quem eu tenho amizade, eu sirvo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não? Aí me faz lembrar o seguinte, minha mãe dizia assim, meu filho, quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. Que ditado, irmãos, que ditado. E é verdade. É verdade, você sabe que é muito importante quando alguém chega num lugar referendado, diz, olha, eu estou aqui em nome de fulano de tal. Ah, você é amigo de fulano de tal? Então pronto. E eu aqui expresso o seguinte, quanta gente me trata bem por causa de uma pessoa que me quer muito bem, o presbítero Francisco Solano Portela. Eu já disse, Solano, no dia que você morrer, várias dessas pessoas não vão querer nem saber de mim. Mas enquanto eu estiver vivo, essas pessoas me tratam assim, e eu aproveito, né? Claro, né? Vocês estão entendendo? Pois bem, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Às vezes não é por causa de nós, não, mas é por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó. Ele nos abençoa. Sobretudo, ele nos abençoa não é por nós mesmos, é por causa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é por outra razão, é por causa dele. Às vezes tem alguém que diz assim, olha, eu não sou dono do mundo, mas como é que é a história, essa história? Mas eu sou filho do dono. Conversa fiada, você tem que dizer o seguinte, olha, eu sou rico, riquíssimo, não porque eu tenho direito a alguma coisa, mas porque Deus, que ama o seu filho, fez aliança com o seu filho e me envolveu na aliança dele. É por isso que eu sou co-herdeiro com Cristo. Feliz o quê? Bem-aventurado. Leiam aí, versículo aqui, olha, 5. Bem-aventurado aquele que tem um Deus de Jacó por seu auxílio. Vocês entenderam isso? É somente por isso, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, ele é feliz porque espera confiantemente no Senhor. É a segunda parte. Olha aqui. Cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E hoje nós vamos para a terceira parte, que é: ele é feliz por crer ser Deus, o Criador e mantenedor da vida. Interessante, irmãos. Fala assim, Davi fala, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Meus irmãos e irmãs, eu faço uma pergunta bem fácil para vocês. Qual é, ou o que diz, o primeiro versículo de toda a Bíblia? O que diz? De qual?
Espera aí, não vale olhar para a Bíblia. O que diz o primeiro versículo da Bíblia? A Bíblia é de Gênesis e Apocalipse. O que diz o capítulo 1, versículo 1? O que diz? Vamos lá. No princípio, teve gente que foi lá para João. Está certo, mas não foi esse versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas o que diz o primeiro versículo? Agora olhem para a Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1, para a gente não esquecer mais. O que está escrito lá? Não, desde o início. O que diz lá? O versículo 1. Espera aí, em uníssono. João não. Silva, atenção que eles vão falar alto, bem alto, em alto som. O que diz o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis? Vamos ler? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Basta isso. Se eu e vocês cremos no que está escrito aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós somos felizes porque cremos ser Deus o Criador e mantenedor da vida. Basta isso. Na verdade, esse versículo é crucial, fundamental, essencial para a fé cristã. Isso é tão certo que vocês abrindo a Bíblia em Hebreus capítulo 11, vocês verão que eu não estou dizendo algo de mim mesmo. Hebreus capítulo 11, vejam bem, versículos 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E agora ele vai dizer no versículo 3, pela fé entendemos eles, os antigos, o autor de Hebreus e os leitores de Hebreus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vocês percebem a importância de Gênesis 1:1? No sentido de que se nós cremos que no princípio criou Deus os céus e a terra, e aqui nessa interpretação infalível do Novo Testamento, dizendo que o universo foi formado pela palavra de Deus, e vem, olha a interpretação, vem com adendo, uma explicação fantástica, dizendo assim, de maneira que o visível, o que é o visível? O universo veio existir de quê? Das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus, não havia nada, só Deus, o Deus Trino, e ele trouxe à existência todas as coisas, o universo. Eu pergunto, isso é pouca coisa? Imagina o seguinte, uma certa ocasião, eu queria comprar alguma coisa, não sei o que era, e não tinha recurso. Quando eu cheguei em casa, sem comprar o que eu queria, sem querer, abri a carteira e tinha o recurso suficiente para eu comprar. Faz sentido isso, irmãos? Parece conosco. Irmãos, o nosso Deus é acima de tudo e de todos. Não com essa legenda que tem por aí. Por favor, viu? Pare com isso. É acima de tudo e de todos. Ele é o Criador do universo. Eu pergunto, isso é coisa pouca? Se de fato uma pessoa crê nisso, sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz em seguida aqui, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus, versículo 4. E sabe o que quer dizer isso? É que quando uma pessoa crê que Deus é o que ele diz ser na sua palavra, ela de fato está numa boa com ele. Por isso, se esse Deus é por nós, eu vou perguntar de novo, está muito fraco, você não acha não? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ontem tivemos a oportunidade de ir no encontro com os casais, e aqui eu estou convidando os que não foram para o próximo, se o senhor quiser. E nós tratamos do Salmo 127, quando o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Eu pergunto, irmãos, estamos em boas mãos, guardados pelo poder dele? Sim. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem de nós que amamos o Senhor.
Todas as coisas. Há pouco tivemos notícia que uma criança caiu da cama. Está melhor? Como é que está a situação? Observação. 9 meses, Rebeca caiu da cama. Será que o senhor não sabia que a Rebeca ia cair da cama? Elisama, com meses, também caiu na cama. Só que o dela foi assim, ela ficou imprensada entre a cama e a parede. Não foi até o chão. A gente pegou. Ai, que miséria. Um negócio horrível. Mas eu pergunto, o Senhor que criou o universo, ele passa despercebido dessas coisas? Olha o que ele diz ao seu povo, Isaías 40. Por favor, vejam, irmãos, Isaías capítulo 40. Olha o que o Senhor Deus nos diz. Veja o que o Senhor Deus nos diz. Isaías capítulo 40. Cadê? Isaías fugiu da minha Bíblia aqui. Vamos lá. É interessante, esse texto que eu vou ler para vocês, dentro do que a gente está vendo, Isaías 40, versículo 12, vou ler esse texto para vocês verem como o Senhor está atento, nos guardando, cuidando de nós, porque Deus é por nós. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Vocês já pensaram o que é isso, irmãos? Olha só, vamos medir o céu para ver se a gente consegue. Quem fez isso? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana, as outeiras em balança de precisão? Quem conseguiu pegar um dos montes que existem, e ver, vamos ver quantos quilos esse monte pesa? Além de mais, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações, não é o Brasil, são todas, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como nada, como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Com que comparareis a Deus? Ou que com coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, isso é a idolatria, e diz, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Chama atenção para a criação do universo. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Antigamente, o papista queria dizer que a terra era o quê, hein? Quem lembra? Quadrada, né? E Isaías, cerca de 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo, já dizia que a terra era redonda. Interessante, né? Versículo 23. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Todos estão nas suas mãos. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palhas. Agora, vamos com calma, porque ainda não cheguei aonde quero chegar. Quão feliz é aquele que crê que Deus é o Criador do universo. E sustentador, lógico. Então, a pergunta feita para o povo naquela época e para nós também. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz quem? Quem diz, irmãos? O santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, ou seja, ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Vocês já notaram que não tem chuva de estrelas, meus irmãos? Porque ele sustenta o universo. Porque, pois, dize, ó Jacó, é com o povo, e falas, ó Israel,
O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não tem sentido nós dizermos, Deus esqueceu de mim. Deus não cuida de mim. Vocês estão entendendo? Qual é o ponto que nós estamos vendo? É feliz o homem, ele é feliz porque crê ser Deus o Criador e mantenedor da vida. Tudo bem? Faz sentido? Não sabes, versículo 28, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu, diz ele aqui, entendimento. Esse texto para mim é fora de série. Meus irmãos, o povo de Israel tem sobejos exemplos dessa ação poderosa, sábia do Senhor, a providência deles. Quem levou Israel como cativo para a Babilônia? Quem foi? O Senhor. Quem libertou Israel da Babilônia? O Senhor. Sabe por que ele fez isso? Porque ele é Deus. Ele precisava, necessitava de disciplinar o seu povo. Então é feliz, irmão, de fato, esse homem é feliz por isso, porque ele crê que Deus é o Criador do universo. E se ele criou o universo, ele mantém o universo. E há uma expressão no livro de Hebreus que nós deveríamos jamais esquecer. Não deveríamos jamais esquecer. Hebreus capítulo 1. Eu vou ler desde o versículo 1 até o versículo 3, para vocês verem o que se nos diz do nosso Salvador. Havendo Deus, versículo 1, Hebreus capítulo 1, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou, por quem? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê, hein? Quem foi que fez o universo? Esse herdeiro, o Filho. E o versículo 3 identifica-o dessa maneira. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, você sabe por que nós respiramos? Você sabe por que nós andamos? Você sabe por que nós adoecemos? Você sabe por que nós nos levantamos da cama depois de alguma enfermidade? Você sabe por que nós falamos? Porque somos sustentados pela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? É bom. Esse é um tema jóia. Nenhuma pergunta? Como aplicar isso? Eu quero aplicar isso para ficar, permita-me dizer assim com temor, mais fácil de compreender. Vocês sabem que a igreja do Senhor é mista. Em que sentido? Ela é composta de pessoas de todas as classes sociais. Então, na igreja do Senhor, há mais pobres do que a gente pode imaginar. Quem foi que fez os irmãos serem pobres? A primeira pergunta vocês não me responderam ainda. Segundo, quem sustenta os irmãos pobres? Terceira pergunta. Na igreja do Senhor, há pessoas que são ricas. Quem fez essas pessoas crentes, ricas, à semelhança de Abraão, que era rico, de Jó, era rico? Quem sustenta essas pessoas? Sabemos notícia, fulano foi acometido de um câncer, fulano está em fase terminal, fulano foi levado. Quem foi que pôs essa pessoa no estado em que ela ficou? E quem levou a tal pessoa? Meus irmãos, quando a gente crê que no princípio criou Deus o céu e a terra, quando a gente crê que o nosso Salvador não nasceu ontem, não. Ele é eterno, mas ele se fez homem. Aí, nesse sentido, ele nasceu. E ele foi elevado às alturas depois de fazer a purificação dos nossos pecados, para que, de fato, de lá de onde ele está sentado à direita de Deus, ele nos dirija e cumpra a sua palavra que diz: eu sou o bom pastor. E ele está conduzindo a sua igreja. As portas do inferno, o quê? Não prevalecerão contra a sua igreja, porque o nosso pastor, ele é
poderoso para nos guardar, conforme diz a Escritura, e ele provou isso. Eu dou a minha vida para reaver. Quando eu der minha vida e reaver, então haverá no final um só rebanho. Batista, presbiteriano, assembleiano? Não, um só rebanho. Todos pastoreados pelo único supremo pastor das ovelhas. Cadê minha resposta? Vocês não me responderam. Eu fiz algumas perguntas, vocês não me responderam ainda. Estou esperando. Vocês não fizeram perguntas. Tem razão de ficar achando que as coisas estão difíceis, Patrick e Félix? Mas por que chamando no meio? Você, Ruinei, que diz que quer casar. Se você quer casar, você tem que recorrer a quem, Ruinei? Para que o casamento seja no Senhor. Não foi só você, ele também. Vou mais além? João Batista, olhe para mim, por favor. Já disse. Já falei alguma coisa. Gente, nós sofremos porque tantas e tantas vezes nós agimos por incredulidade. E como Tomé, a gente diz assim, Senhor, mostra, se eu não ver aquele apartamento com a chave na minha mão, eu não creio que eu vou ter um apartamento. Miserável. Olha, se ele não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é a resposta? Qual é a resposta, irmãos? Sim. Sim. O senhor vivia numa penumbra, achava que não ia ter uma esposa. O senhor não está com a sua esposa? Não vou dizer o nome dele, não. Diga que aí todo mundo vai saber. Está ou não está? Eu chorei muito, chorava. Senhor, o senhor não quer que eu me case? Aí ele me deu a esposa. Agora, quem fica noivo com 18 anos, ele vai dizer assim, espere. Você é noivo com 18 anos, espere. Quando você tiver 30 anos, você casa. É esperar muito, né? 12 anos, né? É isso? 12 anos. Mas é assim mesmo. Alguma dúvida? Sim, senhor. Tem uma pessoa ali para fazer uma pergunta. Um irmão. A pergunta do irmão é por que a terra do Egito é um lugar de refúgio para o povo de Deus? Permita-me fazer a pergunta um pouco diferente. Eu imagino que o senhor quer dizer assim, por que o Egito foi uma terra, entre aspas, de refúgio para o povo de Deus? Não é essa a pergunta? Hoje o Egito está aí largado. O Egito, quem que vai para o Egito? Eu não vi ninguém dizer, eu nunca vi dizer vou morar no Egito. Não. Onde é que diz que vão morar? Estados Unidos. Inglaterra está quebrada aí, meu amigo. A mulher não aguentou 45 dias. A primeira-ministra está quebrada, Inglaterra. Coitado da Inglaterra. Caiu a libra esterlina. Eu acho que o real está valendo mais. Será? Sim. É essa a pergunta, se eu queria fazer a pergunta assim, então vamos ver. A pergunta é, por que o Egito era terra de refúgio para o povo de Deus? Na verdade, eu vou até lembrar, Moabe foi uma terra de refúgio nesse sentido para o povo de Deus, porque havia fome em Israel, e o que fizeram? Emilec, como é o nome do marido? Elimelec, não é isso? Tá. Elimelec disse, mulher, vamos sair daqui. Aí saíram Elimelec, a Noemi e 2 filhos. E foram para Moabe, porque lá em Moabe eles souberam que estava dando recurso. É por isso. O Egito era um lugar de refúgio por isso, porque era o bambambam da época, era um país suntuoso, tanto é assim, que nos diz assim, que lá havia muitas riquezas. Hoje ninguém quer ir para o Egito, não. Vai para passear, alguma coisa assim, mas não morar. Eu nunca vi dizer que tem brasileiro morando no Egito. Tem, deve ter, mas um pinguinho de gente. Essa é a razão. Na época era isso. E, inclusive, para se cumprir a Escritura, foi dito em Lucas, do Egito chamei o meu filho. E Egito era simbolismo do mundanismo mais perverso possível. Por isso que o Senhor não queria que ninguém voltasse para o Egito. Tudo bem? Sim, é como hoje. Eu nunca vi gente dizer assim, olha, eu queria passar uma temporada em Moçambique. Ninguém quer ir. Ou Gana, não. Sei lá, esses países assim, da África. Não. Geralmente os missionários hoje são sapecas. Eles querem ir para a Europa. Pouca gente se desloca para a África. Agora, eu não estou dizendo que todos os missionários que vão para a África estão querendo boa vida, mas acho que sim. Sim. Tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ele disse assim, o próprio menino Jesus foi para lá. Ele foi com as pernas dele, irmãos? Foi? Ele foi levado. Era criança. Para se cumprir. Do Egito chamei o meu filho.
Claro que ele foi porque o Senhor mandou que ele fosse para lá. Seus pais o levassem. O que ele perguntou mesmo? Vou tentar reproduzir. O senhor há pouco trouxe que o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive as coisas más. Então, como nós podemos compreender que o Senhor ele está controlando, inclusive as coisas ruins, as coisas más, mas ele não produz o que é mal? A pergunta dele? Eu pensei que ele ia perguntar assim, como é que o Senhor nos dá pão, comida, etc, etc. Não, ele vai falar da vida dos outros, quer saber. Tá, vamos lá. O livro de Jó traz para nós algumas verdades que nós não compreendemos. O livro de Jó. No livro de Jó é nos dito que Jó reivindicou fazer mal a Jó. Reivindicou do Senhor. E o Senhor disse, vá, toca-lhe e poupa-lhe a vida, etc. Ordenou. Aliás, eu não gosto, irmão, dessa ideia de Deus permitiu, porque a expressão permitir tem um sentido assim de impotência. Às vezes é isso. Por exemplo, o pai e mãe têm um filho adolescente em casa e o filho diz, eu não vou. E aí permite que ele não vá, ou então permite que ele vá. Isso aí é impotência. Mas com o Senhor não tem essa. Então você vê que lá no capítulo 1 e capítulo 2 aparece essa menção de que o Senhor, entre aspas, permitiu que Jó sofresse o que sofreu. Se vocês abrirem Jó, capítulo 42, diz assim, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram com ele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, assim abençoou o seu último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter Tá. Lá nos diz que foi Satanás. E aqui diz que é o Senhor. O Senhor é soberano. Satanás, ele é um agente na mão do Senhor. O Senhor mesmo não faz mal a ninguém, porque tudo que o Senhor faz tem propósito e é glorificar o seu nome. Nós não entendemos. Ora, quem crucificou nosso Senhor Jesus Cristo? Pilatos, Herodes, Pôncio Pilatos, gente com Israel. Diz assim o texto, para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus não é agente do mal, mas Deus tem um poder sobre tudo, inclusive do mal. Por isso é que ele transforma mal em bem. Ora, quem foi que levou José para o Egito? José foi levado para o Egito por seus irmãos, que odiavam-no porque tinham ciúme dele. E o que diz José no final da sua vida? Lá em Gênesis capítulo 50. Por favor, vamos lá. Gênesis capítulo 50. Vamos ouvir José, o aprendizado de José no capítulo 50, versículo 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não tem mais, pois, eu vos sustentarei a vós outros, a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. Quem foi que levou José para o Egito? No sentido, você vai dizer, seus irmãos, mas Deus estava no controle. O mal feito por eles, com o propósito horrível, ruim, motivação ruim, a motivação do Senhor era outra, preservar com vida muita gente. Inclusive, para que cumprisse a sua palavra, que o descendente da mulher nascesse para esmagar a cabeça da serpente. Respondi essa pergunta? Irmãos, estudar sobre a providência é algo muito importante. Evidentemente que, se nós crermos, voltando aqui, que
Ele fez os céus e a terra e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Estaremos bem demais. A confiança nossa será uma fonte de consolo. Tem gente que quer sair daqui para ir para o sul do país. Por que você fez assim? Olha, você está pensando no Elielton? É mesmo, ele sabe da sua vida todinha. Ele vai morar em que rua aí lá? Hein? Ele também comigo não fala, não. Ele fala com outras pessoas. Todo mundo sabe da vida dele, menos eu. Você não sabe, não? Eu pensei que era só eu que não sabia. Sim, senhora. A pergunta da irmã: como deve ser a postura do cristão? Como deve ser a fala do cristão em defender a fé? Deve ser: Deus permite que o mal aconteça. Não, é outra coisa. Qual deve ser a postura do crente? Eu não estou aqui achando agora, mas eu vou lembrar para vocês o seguinte. O Senhor falando a Moisés, ele preparando Moisés para entrar no Egito, para a libertação do seu povo. Moisés diz, eu não sei falar e tal, aquela questão de não querer ir. Ele disse assim, quem fez o cego? Quem fez o mudo? O Senhor traz para si a autoria de todo e qualquer nascimento. É Deus quem abre e fecha a madre. Ele diz, sou eu. Você então vai para João capítulo 9. João capítulo 9. E os discípulos tinham essa mesma indagação que a irmã está tendo e que o irmão aqui apresentou também. Porque quando viram, no capítulo 9, João capítulo 9, quando viram, diz assim, versículo 1, caminhando Jesus, viu um homem cego de quem? Nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este, ou seja, o cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Evidentemente que os discípulos não estão dizendo que a culpa de ter nascido cego era do Senhor, mas eles sabiam que lá em Êxodo, que eu não me lembro o texto, no Pentateuco, está dito assim, o Senhor diz, olha, eu é que faço isso. Em Deuteronômio 32, ele diz, eu crio o mal, eu faço o mal. Se eu agir, ninguém fará diferente, ninguém vai tirar o que eu faço. Mas vamos pensar aqui. Meus irmãos, a gente vê o visível, claro. Para nós, bênção significa o quê? Ter os bens que queremos, não é que necessitamos necessariamente, mas os bens que queremos, querer filhos sadios, isso é importante. Mas quando a gente diz, Senhor, dá-nos filhos, Ele dará os filhos conforme o seu querer e conforme o seu propósito. Eu pergunto, existe algum propósito da parte do Senhor Deus que seja mau? Propósito, intenção, existe? Não. E então a gente termina dizendo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, a aparência do mundo passa. Nós não entendemos. Jó também não entendia, mas depois ele pôde dizer, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Então, quando nós vamos ver isso, onde está o teu Deus? Falavam isso. E a resposta nossa deve ser, não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o teu Deus? Aí a resposta é, o nosso Deus está nos céus e tudo Ele faz como lhe agrada. E para terminar, irmãos, tem coisas que nós nunca vamos saber estando debaixo do sol. Mas o que diz Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29? Vamos lá ver? Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. O último que encontrar, diga, encontrei. Você vê essa coisa, né? 29. Acharam? Vamos lá. As coisas... Peraí, Silva, por gentileza.
Silva. As coisas encobertas Nosso Deus, porém as verdades misteriosas, a nós são nossos filhos, assim, para que ensinamos todas as palavras da sua lei. Irmãos, essa é a resposta para coisas enigmáticas, mas nós não sabemos. E qual o problema de dizer que não sabemos? Se nosso Senhor Jesus disse a respeito daquele dia, ou seja, da sua vinda, a hora e dia, nem o Filho sabe, mas somente aquele nosso Deus, o Pai Celeste. Tem coisa que nós não vamos saber. Eu não tenho nenhum problema de dizer eu não sei. Podia ser até algo que todo mundo pudesse saber, mas eu não sei. Eu sei que parece uma coisa. A senhora ficou satisfeita com a sua pergunta, porque eu não fiquei satisfeito com a sua pergunta. Aí, ficou satisfeito com a resposta? Mexeram tanto na panela, não foi? A panela foi mexida aqui, a panela foi mexida ali, a panela foi mexida acolá, e no final ela disse assim, deu um bom mingau, parecendo com o quitute que as irmãs prepararam ontem. Eu vou contar para terminar. Você viu o que é trabalho em equipe. As mulheres vieram cedo para cá, algumas mulheres, e a minha digníssima já está chegando àquela idade em que ela não pode, ela tem osteoporose e ela está proibida de fazer certas coisas. E ela raciocinando, se eu fizer em casa, eu estou com um velho mais velho que eu, que não aguenta pegar uma panela, que é um monstro. Eu pegava com ele, agora não dá. Então ela teve uma ideia, vamos fazer a coisa na igreja mesmo. Então vem, faz aqui na igreja, e elas fizeram. Eu achei engraçado que diz que uma mexia não sei o quê, a outra fazia não sei o quê, o tal negócio que derrubou a teoria que mingau muito mexido desanda. Que delícia. Mãos trabalharam para fazer aquelas coisas. Que delícia. Eu disse para ela assim, minha filha, esse foi o melhor, até hoje, o melhor creme de milho que eu já comi. O que é que nós dizemos? Graças ao Senhor. Eu estou dizendo isso para testemunhar e, ao mesmo tempo, dizer, olha, eu espero ver os Zés da vida no próximo encontro com os casais. Eu quero ver o seu nonato e a sua digníssima no encontro com os casais. Eu quero ver vocês que não vieram. Pronto. Resumi. Tá bom, meus irmãos? Então, que o senhor... Marco Fábio, olha só, Marco Fábio e a digníssima foram para o zoológico, andaram, os meninos deram queda neles, não tinham mais ânimo para voltar. Adoeceram eles? Não tinham mais ânimo. Agora eu vou fazer aqui. A senhora, cadê ela? Daiane, onde está a senhora Daiane? Onde está a dona Daiane? Daiane não, menina. Que Daiane? Dona Daiane é ela. Rodovalho, cadê Rodovalho? Está no SCC? Então, o pai, pronto, Diácono Misael. Você sabia? Ontem teve uma atividade do departamento infantil. E você vê, quando se quer fazer as coisas, faz. Hein? A chuva veio. A menina disse, não, eu quero ir para o parque. Eu quero ir para o zoológico. Eu imagino assim, eu quero ir para o zoológico. Mas está chovendo. Não, eu quero ir para o zoológico. Você vai adoecer? Eu quero ir para o zoológico. E foram para o zoológico. Dentre eles, Sofia. O que Sofia vai ver no zoológico? Aí foram para o zoológico. E quem levou Sofia para o zoológico? E uma irmã da Rayane não pôde ir. Sofia dizia assim, mãe, eu quero ir para o zoológico. E Rayane levou a Sofia para o zoológico. Pintaram e bordaram. Se cansaram. Marcos Fábio, vocês estão perdendo. Porque à noite eles estavam aqui e a Sofia logo estava, mas eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Ninguém consolou essa menina. Olha, esse Misael, você está de parabéns, viu? Sua digníssima. Não sei quando tiverem 5, como é que vai ser, né? Mas pelo menos agora está dando certo. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor nosso Deus, que nos dá essa oportunidade de termos
a nossa fé aumentada, fortalecida, melhor dizendo, porque Ele é o Deus seguramente, absolutamente confiável. Amém.